Bom, pessoal, como eu falei com vocês, esse aqui é o material que nós temos aí para trabalhar durante essa semana. Esse material, ele é um material da apostila complementar, tá? Não é a apostila principal de vocês, é aquela apostila na qual nós temos apenas os exercícios para serem desenvolvidos e os exercícios desse capítulo ele aborda o assunto de relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Então, como é um assunto novo, relativamente novo para vocês, eu resolvi montar uma videoaula para explicar o conteúdo e sanar todas as dúvidas. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, eu vou fazer exatamente da mesma forma que eu fazia nas aulas presenciais. Eu vou pegar o conteúdo, vou colocar uma síntese desse conteúdo no quadro, vou explicar o conteúdo para vocês. Das 10 questões que vocês têm para desenvolverem, eu vou corrigir duas com vocês aqui, como se fossem exemplos, para vocês entenderem melhor e fixarem o conteúdo, para aí sim depois vocês desenvolverem, tá bom? Então aqui é, o tópico mais importante para vocês é o tópico 4 que eu separei aqui embaixo, que são as ações a serem executadas. Então, a primeira ação aqui é vocês assistirem essa videoaula, tá? É uma videoaula bem interessante, bem legal sobre o conteúdo. Eu acho que é a primeira coisa que vocês devem fazer após essa videoaula. Assistam o vídeo e aí depois vocês assistam a minha videoaula para tentar unir os dois conhecimentos, tá? E aí depois que vocês assistirem esse vídeo sugerido aqui para vocês e assistirem a minha videoaula, vocês têm os exercícios para serem resolvidos, que são os exercícios desse material, que vai da questão 1 até a questão de número 10. Como eu disse a vocês, eu vou pegar dois desses exercícios, vou resolver para vocês como forma de exemplo, né, para vocês entenderem o conteúdo, e aí depois vocês vão seguir o desenvolvimento dos demais exercícios e vão, com o professor de aprofundamento, lembrando, no dia 3 de abril, tá? Que é na sexta-feira, apresentarem todas as dúvidas que vocês tiverem com relação ao material, aos exercícios, tá bom? Então, eu já vou seguir para o próximo vídeo. Eu vou aproveitar e vou montar um vídeo só para vocês, mas o importante é que nesse momento agora vocês dessem uma pausa no vídeo, né, na videoaula, para que vocês pudessem assistir o vídeo que eu mostrei aqui para vocês no tópico 4, né? Vocês assistissem esse vídeo e aí sim, depois vocês continuassem assistindo essa videoaula, tá bom? Então, eu vou passar aqui agora para o conteúdo que eu montei para vocês, para o quadro de aula que eu montei para vocês, para a gente poder seguir com o nosso conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Então, no material complementar de vocês, esse é o capítulo de número 4, né, como eu mostrei para vocês lá anteriormente, relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo, e esses aqui são os objetivos, né? O que eu preciso saber, né? Eu preciso reconhecer um triângulo retângulo, lembrar das características do triângulo retângulo, eu preciso saber aplicar o teorema de Pitágoras e as relações métricas nesse triângulo retângulo, né? Observar a relação do teorema de Pitágoras no triângulo equilátero e no quadrado, né? Lembrando que quando você desenha um quadrado e você traça a diagonal desse quadrado, você forma dois triângulos retângulos é, isósceles, né? Eles têm aí os dois catetos com a mesma medida. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? E também aplicar as fórmulas, tá ok? O conteúdo programático desse capítulo é realizar os exercícios propostos. Então, era para vocês desenvolverem os exercícios, mas para que eu pudesse dar uma fundamentação melhor para vocês, eu montei um materialzinho aqui para vocês acompanharem, tá bom? Então vamos lá para o material. Bom, eu começo aqui com uma introdução no material, que é o desenho de um triângulo retângulo. Como vocês podem observar,
é um triângulo de vértices A, B e C. Qual é a característica principal desse triângulo? Qual é a característica principal desse triângulo, né? Por que que ele é um triângulo retângulo? Se vocês observarem lá em cima o vértice A, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus, ele é característico de um triângulo retângulo. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Aquela medida que vocês estão vendo lá na parte de baixo com a letra A em minúsculo, aquilo ali nós chamamos de hipotenusa. A hipotenusa no triângulo retângulo é o maior segmento que esse triângulo ele terá. E ele vai ficar sempre oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Enquanto que os outros dois lados, né, que é o B e o C, nós chamamos de catetos, que são as outras medidas que formam esse triângulo. Além disso, esse triângulo ele possui o que nós chamamos de altura, como todo qualquer triângulo, né? O que que é altura? A altura é um segmento de reta perpendicular, formando também um ângulo de 90 graus com a base. Então vocês podem perceber que ali no segmento BC eu tenho uma reta perpendicular que vai se unir exatamente ao vértice A, formando a altura desse triângulo. Quando essa altura ela é traçada, nós temos duas projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que aqui no desenho eles são indicados pela letra N e pela letra M, tá ok? Então, essa sopinha de letras, né, elas são importantes na hora que nós formos entender as relações métricas, que são as fórmulas matemáticas que nós podemos aplicar para que a gente possa encontrar determinados valores e entender essas relações. Todos esses valores, eles se relacionam entre si através de fórmulas matemáticas, que é o que eu vou apresentar para vocês agora, logo em seguida. Tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a primeira relação métrica do triângulo retângulo. B ao quadrado é igual a A vezes M. O que essa relação métrica ela quer dizer para a gente? Ela quer dizer que a medida de um dos catetos elevado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, se vocês olharem para o desenho, para o lado direito do desenho, vocês vão perceber exatamente onde estão esses valores. O segmento AC é formado pelo cateto B, depois eu tenho o segmento BC, que é a letra A, né, que é a hipotenusa, e o M, que é a projeção dessa altura em relação à hipotenusa. Tá? Então, a mesma coisa que eu faço de um lado, eu também posso fazer do outro. Então, se do lado direito eu tenho essa relação de B ao quadrado é igual a A vezes M, ou seja, cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção, isso também vai acontecer do outro lado, que é essa segunda fórmula. Se a gente olhar para o lado esquerdo da figura, tendo como referência a altura, a gente tem a mesma relação do lado direito. A gente tem o cateto C elevado ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Tá ok? Então, essas são duas fórmulas importantes que levam em consideração o cateto, a hipotenusa e a projeção. Tá bom? Vamos para uma terceira fórmula. A terceira fórmula, ela envolve o produto da hipotenusa com altura com o produto dos catetos. Então, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo para mim o seguinte: se eu pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura, a medida da hipotenusa pela medida da altura do triângulo retângulo, ela terá que ser exatamente igual ao produto dos catetos. Então, essa fórmula ela é muito importante quando você, por exemplo, tem todas as medidas do triângulo, mas não tem a medida da altura. E aí você quer determinar essa medida. Você sabe quanto mede cada segmento do triângulo e a partir dessa relação você consegue determinar a altura dele. Então, lembrando da terceira fórmula, o produto da altura pela hipotenusa é igual ao produto dos catetos do triângulo. Tá ok? E aí vamos para uma quarta fórmula, que é uma fórmula que faz a relação entre a altura e as projeções. Ele diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, se eu pegar a altura, elevar ela ao quadrado, eu tenho que encontrar a mesma medida do produto dos catetos. Tá bom? Então, essas são as quatro fórmulas importantes que vocês precisam guardar para trabalhar com as relações métricas
no triângulo retângulo, tá? A gente vai ter um exemplo, uma questão das 10 questões que vocês têm para desenvolver. Eu separei uma das questões para a gente trabalhar essas fórmulas matemáticas, para vocês entenderem melhor como é que vocês vão aprofundar isso, tá bom? E não mais importante que as relações métricas, nós temos o famoso teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? É a relação que vai existir entre a hipotenusa e os seus catetos. Então, o teorema de Pitágoras ele diz o seguinte, que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Exatamente o que a fórmula faz ali para a gente. Se eu pegar a hipotenusa e elevar ela ao quadrado, o valor obtido terá que ser igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos seus catetos. Então, essa é a fórmula mais tradicional que a gente sempre ouviu falar aí ao longo das séries anteriores em relação ao triângulo retângulo. Então, essa aí é o famoso, esse aí é o famoso teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Tá bom, gente? Então, vamos seguir para a gente agora começar a falar um pouquinho mais sobre as relações trigonométricas. Bom, relações trigonométricas. As relações trigonométricas, diferente das relações métricas, elas envolvem a relação entre os lados desse triângulo e os ângulos que ali estão presentes. No triângulo retângulo, como em qualquer outro triângulo, nós temos três ângulos. A diferença é que, obrigatoriamente, um desses ângulos ele tem um valor de 90 graus, que é o ângulo reto. Vocês aprenderam lá no oitavo ano que se nós somarmos todos os ângulos internos de um triângulo, nós encontramos 180 graus. Então, os outros dois ângulos que sobram para a gente, que estão posicionados ali nesse desenho, no vértice A e no vértice B, eles obrigatoriamente são ângulos agudos. Então, esses ângulos, obrigatoriamente, eles têm que medir menos do que 90 graus. Então, existem alguns ângulos é, que são ângulos que a gente trabalha na trigonometria, que são ângulos já pré-definidos, que a gente consegue trabalhar com valores já pré-existentes, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Mas não necessariamente a gente usa somente esses ângulos. Existe uma tabela, chamada tabela trigonométrica, e aí eu vou deixar uma dica para vocês. Acessem o Google, coloquem lá a tabela trigonométrica, e aí vocês vão verificar que a gente tem uma relação de todos os ângulos da tabela trigonométrica, sendo que esses ângulos eles são expressos em valores decimais. Tá? Então é bem legal de vocês pesquisarem e, e, e procurarem obter essas informações. Tá? Mas aqui a gente tem três relações trigonométricas, que são as relações de seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente são formulazinhas matemáticas em que nós utilizamos o valor do ângulo para obter determinadas respostas em relação aos valores que ali estão no nosso triângulo. Então, se vocês observarem ali, a gente tem um ângulozinho que é o ângulo θ, que ele está ali no vértice A, que a gente utiliza ele como referência. Não que o outro ângulo não possa ser usado, mas a gente tem que partir de um princípio. Então, o princípio aqui é esse ângulo que está posicionado no vértice A. Então, o seno de um ângulo é uma razão entre dois valores. É o cateto oposto em relação ao ângulo sobre a hipotenusa. Como o próprio nome diz, se vocês observarem o desenho, o cateto oposto é aquela medida que está oposta ao ângulo, que está lá do outro lado do ângulo. Então, ele está indicado ali no desenho pelo segmento BC. Então, o cateto oposto do ângulo θ, ele está lá do outro lado do triângulo. Então, se eu pegar esse ângulo e dividir o cateto oposto, né, a medida do cateto oposto pela hipotenusa, eu vou encontrar exatamente o valor desse ângulo, que é o mesmo valor que vocês vão ver lá na tabela trigonométrica que eu pedi para vocês darem uma pesquisada. Então, o seno de um ângulo é a razão entre duas medidas, o cateto oposto e a hipotenusa. Assim como o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente é aquele cateto que vai estar ali, ó, alinhadinho com o ângulo, que nesse nosso desenho aqui, ele está indicado pelo segmento AC. Então, o cateto adjacente, ele está posicionado aí exatamente bem próximo do ângulo. Ele faz parte ali, né? Ele é um dos segmentos que formam o vértice do ângulo, tá bom? E para finalizar aqui, o, o,
a tangente de um ângulo, que é, na verdade, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. E que também nós podemos considerar que a tangente de um ângulo é a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. Se vocês pesquisaram essa tabela trigonométrica que eu pedi para vocês, vocês vão perceber que lá na tabela trigonométrica a gente tem 3 colunas: seno, cosseno e tangente. Se vocês observarem o valor da tangente, vocês vão ver que aquele valor obtido é a razão entre o valor do seno com o valor do cosseno. Então, se vocês pegarem uma máquina, uma calculadora, e dividirem a medida do seno, a referência da medida do ângulo do seno, e a referência da medida do ângulo do cosseno e dividir um pelo outro, vocês vão encontrar exatamente aquele valor que está representado ali na terceira coluna da tabela trigonométrica. E aí vocês percebam que, na verdade, nada disso é inventado, como eu sempre digo para vocês em geometria. Isso tudo é um estudo que é feito, são relações que são apresentadas e elas têm uma razão de existir, tá bom? E aí, como eu falei para vocês lá inicialmente, eu vou mostrar para vocês uma outra tabelinha aqui, que é a tabela trigonométrica, só que é a tabela reduzida, somente dos ângulos notáveis. A gente diz que os ângulos de 30, 45 e 60 são chamados de ângulos notáveis. Esses ângulos, eles podem ser representados por esses valores que vocês estão vendo aí na tabelinha, não necessariamente valores em decimal. E essa tabelinha ela é bem legal de ser construída, porque ela tem uma regrinha de existir. Se vocês montarem a tabela do jeito que eu montei aí para vocês, vocês vão perceber que ela é escrita da seguinte forma. Comecem pelo ângulo de 30, lá na coluna do seno. Então a gente escreve assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então a gente vai de seno para cosseno. Vê se os numeradores não são exatamente esses números. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, o 1 não leva a raiz. Então, é mais ou menos aí uma musiquinha, eu não curto muito, né, essas musiquinhas, mas é mais ou menos uma maneira que a gente tem de guardar os valores dos ângulos notáveis. Então, repetindo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 menos raiz de 1, porque raiz de 1 é igual a 1. Então, o único numerador que não leva o radical é o 1, porque a gente já sabe que a resposta, né, toda a raiz quadrada de 1 é igual a 1. E aí, para você encontrar a tangente é exatamente o que eu falei para vocês. É a razão entre o seno e o cosseno. Se você dividir o valor do seno pelo valor do cosseno, você vai encontrar exatamente aquilo ali. Olha a linha do 45 graus. O seno e o cosseno não são iguais? Então, se eu dividir um pelo outro, eu vou encontrar 1. Por que que, agora como curiosidade para vocês, por que que o seno e o cosseno do ângulo de 45, eles têm a mesma medida? Porque quando eu encontro esse ângulo ali no vértice A e no vértice B, é porque esse triângulo, além dele ser retângulo, ele também é isósceles. A medida dos dois catetos, elas são iguais. Por isso que os ângulos são de 45. 45 mais 45 dá 90. 90 mais 90 é igual a 180 graus. Tá bom? Então, gente, essa é a explanação aí que eu podia deixar para vocês com relação ao conteúdo, tá? É isso que vocês precisam estudar. Aproveitem que vocês estão em casa, que vocês têm toda a tecnologia aí ao redor de vocês. Pesquisem sobre esses assuntos. Não deixem de assistir aquele vídeo que eu citei lá no início para vocês, tá bom? E para a gente finalizar, eu vou pegar 2 exercícios lá dos 10 que vocês têm da apostila e resolver com vocês aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu peguei a questão de número 3 para resolver com vocês, para vocês entenderem aquele primeiro assunto, que é o assunto que fala sobre as relações métricas. Então presta bem atenção no que diz o conteúdo, né? O enunciado. As rodovias 1 e 2 são perpendiculares e cruzam-se no ponto O. Primeira informação importante: se elas são perpendiculares, significa que elas vão formar um ângulo de 90 graus. Então, lá onde está o vértice O, eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso é uma característica de um triângulo retângulo. Então, significa que o segmento AB, que é a rodovia 3, é a hipotenusa do meu triângulo. Tá ok? Então, essa é a primeira informação importante aí que vocês precisam destacar
para começar a entender a questão. As rodovias 1 e 2 são perpendiculares e cruzam-se no ponto O. As distâncias AO e OB têm, respectivamente, 60 e 80 quilômetros. Então, significa que a rodovia 1, que é um dos catetos, tem 60, e a rodovia 2, que é o outro cateto, mede 80 quilômetros. Ele quer saber qual é a menor distância possível do ponto O até a rodovia 3. Então, na verdade, o que ele quer que a gente faça aqui é traçar um segmento de reta que é a altura desse triângulo. Ele quer saber qual é a menor distância possível, que vai de O até a rodovia 3. Então, eu vou traçar um segmento de reta aqui, que é a altura relativa à hipotenusa. Tá ok? Bom, então, para eu descobrir essa altura, eu preciso de mais informações, porque as únicas duas informações que eu tenho aqui é a medida dos catetos. Eu não tenho, por exemplo, a medida da rodovia. E aí eu vou dar um macetezinho para vocês, uma dicasinha para vocês, que é a seguinte: eu não precisaria nem fazer conta para determinar a medida da rodovia 3. Existe um triângulo retângulo que a gente chama de triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? É aquele triângulo que tem medidas que são medidas relativas a ele, e que elas vão sempre se tornarem proporcionais. Então, o triângulo pitagórico ele é formado pelos segmentos 2, 3 e 5, que são as medidas dos catetos e da hipotenusa. Então, esse triângulo ele também é um triângulo pitagórico. Com as medidas de 60 e de 80, eu tenho certeza que a rodovia 3 ela vai medir 100 quilômetros, porque ele se trata de um triângulo pitagórico. 60, 80 e 100. Exatamente como a medida 2, 3 e 5. Tá bom? Como é que eu vou provar isso para vocês? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Eu vou substituir a medida da rodovia 3 pelo segmento AB e assim eu encontro a medida dele. Eu faço com que a hipotenusa ao quadrado seja igual à soma dos quadrados dos meus catetos, que é o 60 e 80. E depois que eu tiver essa informação da hipotenusa, eu posso usar aquela terceira fórmula matemática que eu mostrei para vocês lá no início, que é o produto da hipotenusa com altura igual ao produto dos seus catetos. Vamos dar uma olhada para ver como é que eu fiz esse desenvolvimento? Então vamos lá. Então, como eu disse a vocês, provo que o triângulo que a gente está vendo aqui é um triângulo pitagórico, né? Apliquei o teorema de Pitágoras, que é a fórmula da hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, e assim encontrei a medida do segmento AB, que é igual a 100. Tá ok? Então, provei para vocês que esse triângulo é um triângulo pitagórico e que a gente não precisava nem ter feito essa primeira aplicação matemática, mas fiz para vocês entenderem e terem certeza daquilo que está sendo falado. Tá bom? Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá, vamos seguir. Seguindo aqui a o nosso desenvolvimento, eu tenho aqui agora aquela terceira fórmula da relação métrica que eu disse a vocês. O produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Então, se vocês observarem o desenho que eu fiz aqui, ele mostra exatamente aquele primeiro desenho com a distância que é a altura do meu triângulo. Então, se eu pegar essa altura, multiplicar pela hipotenusa, ela tem que ser igual ao produto dos meus catetos. Então, significa que 100 vezes a altura tem que ser igual a 60 vezes 80. E assim eu vou conseguir encontrar essa distância. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Então, ó, como eu falei para vocês, 100 vezes a altura, que ali é o D, é igual a 60 vezes 80. Resolvendo toda a questão, a menor distância entre o ponto O e a rodovia 3 é igual a 48 quilômetros. Alternativa correta, letra B. Tá ok? Então espero que vocês tenham aproveitado aí essa solução, tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar com o professor de matemática direcionada na próxima sexta-feira, no dia 3. Tá bom? Vamos então para mais um exemplo, agora aplicando lá as relações trigonométricas para vocês. Bom, nesse segundo exemplo, eu trago para vocês aqui uma questão
que vai falar sobre as relações trigonométricas. Presta bem atenção no que diz a questão. A gente tem um desenhozinho ali embaixo, uma maquetezinha, e depois eu vou melhorar essa maquete com o desenvolvimento para vocês entenderem. Ele diz que uma pessoa se encontra ali num ponto A, exatamente encostado ali no meu prédio, conforme mostra a figura. Ele vai caminhar 90 metros, está indicado ali no desenho, em linha reta, e vai chegar ao ponto B, de onde poderá ver o topo do prédio, que está indicado lá pelo ponto C, sob um ângulo de 60 graus. Então ele vai sair do ponto A, vai andar 90 metros, vai chegar no ponto B, vai olhar para o topo do prédio e lá ele vai identificar que aquele ângulo de inclinação da visão dele é igual a 60 graus. Aí ele quer saber o seguinte: quantos metros essa pessoa precisa se afastar do ponto A, continuando ainda em linha reta, para que ela passe a enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar essa maquete e redesenhar ela, exatamente mostrando essa questão aí que, que a pessoa vai andar mais uma certa distância e vai passar a enxergar o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Então, a solução aqui apresentada para vocês é exatamente o primeiro desenho. Se vocês olharem na parte da direita, eu tenho um triângulo retângulo ali, né? 90 graus, que foi a 90 metros, que foi a distância que a pessoa caminhou. Ela observou o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus. Depois ela andou mais um pouquinho, que é uma medida de X, que eu não desconheço, não sei quanto essa medida vale, e ela passou a observar esse topo, né, do prédio sob um ângulo de 30 graus. Aí vocês devem estar estranhando por que tem um 30 graus lá em cima, próximo do vértice C, e tem uma medida de X também na hipotenusa do triângulo menor. Eu vou explicar para vocês. Se vocês observarem o primeiro ângulo, lembra lá dos ângulos notáveis? Se eu tenho um ângulo reto que vale 90 graus, um ângulo que vale 60 graus na base desse triângulo, supostamente aquele ângulo que eu tenho lá em cima, ele vai ser um ângulo de 30 graus. Assim, eu vou formar um triângulo retângulo e isósceles. Desculpa, e escaleno. Eu tenho os três ângulos com medidas diferentes. Quando eu projeto esse triângulo, o que passa a acontecer? Olha o desenho agora do triângulo maior. No triângulo maior, eu passo a ter o contrário. O meu ângulo reto está ali no vértice A, continua sendo 90 graus, só que o meu vértice D é formado por um ângulo de 30. O que vai acontecer? Aquele ângulo total lá em cima do vértice C, do triângulo maior, ele obrigatoriamente vai valer 60 graus. Então, se o ângulo todo vale 60 graus e a primeira medida vale 30, significa que a outra medida também vai valer 30. Por isso que tem aquele 30 graus lá em cima. E aí, por que o x está sendo duplicado? Ora, semelhança de triângulos. Se eu tenho dois ângulos, né, nesse triângulo escaleno aqui, né, que vocês podem ver o triângulo da direita, formado pelos vértices B, C e D, eu tenho x na base e eu tenho dois ângulos de 30 graus, significa então que as minhas duas medidas ali, elas serão exatamente iguais. Então, o segmento BD e o segmento BC, eles vão ter a mesma medida, que vai ser x, ok? Então, esse é o primeiro passo, é o ponto de partida para vocês entenderem o porquê desses valores aí juntos à figura, tá bom? Se vocês não entenderem, depois vocês peçam ajuda, mandem para mim na plataforma, que eu tento fazer um outro desenho para tentar ficar mais simples. Bom, então, mediante essas informações, eu vou agora pegar o triângulo menor, que é o primeiro triângulo que já existia, que é o triângulo ABC, e vou usar as relações trigonométricas para encontrar aquela medida de x. Se o segmento BC ele é congruente ao segmento BD, se eu encontro o segmento BC, logicamente eu saberei quanto vale o segmento BD. Então, eu vou usar uma relação de cosseno, tá vendo? A relação trigonométrica, o cosseno de 60. Então, lembrando que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se eu usar o 60 ali como referência,
o meu cateto adjacente é o AB, que vale 90, e a minha hipotenusa é o BC, que vale X. Se eu olhar lá na tabela trigonométrica, o cosseno de 60 ele é igual a 1 sobre 2. Então eu vou passar a ter ali uma igualdade de frações. 1 meio é igual a 90 sobre x. Multiplicando esses valores em x, né, cruzados, eu passo a ter x vezes 1, que vai dar x, e 2 vezes 90, que vai dar 180. Então a medida do meu segmento BD vai ser igual a 180 metros. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu poderia já muito rapidamente olhar para as alternativas e marcar logo a alternativa de letra B. Já que eu tenho 180 aqui como resposta, eu tenho a alternativa B como 180, já marcaria direto. Só que eu estaria sendo equivocado. Por quê? Porque ele quer saber, segundo ali, se a gente voltar para o enunciado, quantos metros ela deverá se afastar do ponto A. Então é desde o ponto de origem. Então tem que levar em consideração que ela já andou 90 metros. Então ela supostamente havia andado 90 metros, depois ela andou mais 180 metros, totalizando 270 metros. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham aproveitado essas explicações, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, como eu já falei, reporta lá na plataforma. E na próxima sexta-feira, no dia 3, o professor de matemática direcionada vai estar dando um suporte para vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês, um grande abraço e uma boa semana para todos.